Uou, eu já vi que esse vídeo vai dar muita treta. Olha, se não concorda com essa lista, não desconte em mim. Eu pesquisei na internet desenhos que toda a comunidade de desenhos odeia. Então não é só eu que odeio esses desenhos. E se você gosta desses desenhos, por favor deixe nos comentários porque vocês gostam deles, ok? Sério, eu quero entender, de verdade. Essa lista vai ser do melhor pior desenho até o pior. Apesar dessa frase não fazer nenhum sentido, eu vi vários vídeos e li muitas opiniões a respeito. E essa lista vai ter os péssimos desenhos que a grande maioria da comunidade odeia. Essa lista não vai ter desenhos como Titio Avô, porque muita gente ainda gosta desse desenho. E 2, eu parei de ver ele há tanto tempo que eu não sei como a série tá hoje em dia, se melhorou ou não. Então se prepara, respira fundo e vamos lá. Número 10. Jovens Titãs em Ação. Cara, esse desenho não é péssimo. É por isso que ele tá em 10º lugar na lista. Mas não tira o fato que esse desenho era pra ser uma continuação dos Jovens Titãs. E cara, Jovens Titãs é muito bom. É um daqueles desenhos do Cartoon Network que tem uma história muito da hora. Vilões que dão até medo, personagens bem desenvolvidos. Aí do nada isso acontece. Mas cara, esse desenho não é tão ruim quanto dizem, na minha opinião. Ele é só muito infantil, ao que costumava ser um desenho tão maturo. Se você gosta, eu respeito, mas muita gente ainda odeia esse desenho. Número 9, Fanboy Cham Cham. Esse desenho não é totalmente ruim também, ele é só muito irritante. Mas eu coloquei ele aqui porque parece que todo mundo ao redor do mundo odeia isso. Eu sinceramente não vejo nada de ruim nele, além do fato de ele ficar irritante muito rápido. São só duas crianças que se vestem de super-heróis, o que não faz nenhum sentido, porque eles nunca usam nada relacionado a super-heróis, mas ok, são crianças. A animação é muito bonita, cheia de cores e cheia de coisas se mexendo, que por mais que seja feia para alguns, eu gosto de ver. Eu acho ela bem bonita. Mas, cara, os dois personagens principais ficam irritantes com o tempo. Eles só fazem besteira e irritam todo mundo o episódio todo. Não tenho muita coisa contra Fanboy Cham Cham, ele só é chato de ver. Would you take a few follow-up questions? Sure. Can you eat sweet potatoes? Can you play Chim Chop? Can you read comic books? Can you break dance? Can you talk to fish? Can you eat cheese through your ear? Can you chew gum while walking? Are there rocket cars? Are they red? Are there blueberries? Are they red? Número 8, Planeta Shin. Vocês lembram quando tinha algum personagem muito bom em algum desenho, ele conseguia ter uma série própria, como The Cleveland Show de Family Guy e Sammy Cat de iCarly? Eles fizeram isso com o personagem mais esquecível do mundo, Shin, de Jimmy Neutron. Cara, eu adorava Jimmy Neutron quando criança. Tinha episódios muito bons e eu adorava o fato de ser 3D. Agora, eu nunca iria imaginar que fariam sobre o amigo dele, Shin. Mano, esse desenho não é tão irritante quanto o Fanboy Cham Cham, mas é incrivelmente idiota. A ideia de Shin, o amigo de Jimmy, ir para o espaço já é idiota o suficiente. Aí eles vêm com essa de criar personagens extremamente imbecis. O outro amigo do Jimmy, o Carl, ele tá aqui nesse desenho, mas não do jeito que você pensa. Eles criaram um novo personagem que é claramente para ser o Carl, mas ele é um alienígena. Tipo, por que não leva ele para o planeta também? Cara, eu sei lá, esse desenho me deixa muito confuso. Número 7, Johnny Test. Eu amava esse desenho, mas eu tenho que admitir que ele ficou péssimo com o tempo. Eu quero fazer uma comparação. Presta atenção na animação dos dois episódios diferentes que eu vou mostrar. E eu quero que vocês votem nesse card aí em cima qual é a melhor animação na opinião de vocês. Billy, you've got to help us! Whoa, who busted a Grumpy? Don't look at me. I know usually it is me, but this time, doggy no go. Because they'll be so big, Bumper will be afraid of me just by looking at me. Like this. Or this. Or this. Eu tenho quase que certeza absoluta que você escolheu o exemplo 1, não foi? Por que será? Será que porque o desenho ficou terrivelmente muito mal animado com o tempo? Johnny Test é a história de um garoto chamado Johnny Test, que vive com seus pais e suas irmãs cientistas. Junto com um cão chamado Duke, eles vivem aventuras. O problema desse desenho é o quão repetitivo ele ficou. O tempo todo você escuta um efeito sonoro que te faz querer jogar a TV pela parede. Trans fat free Gil. Hello, it's Gilfest. My hand is the power of 100 million stink bugs. I now have powers far beyond the...
Para com esse som! As histórias ficam cada vez mais estúpidas que se resumem a isso. O Johnny tá fazendo algo enquanto as irmãs estão fazendo algo científico, elas testam um negócio em Johnny, algo dá errado e elas chavam Johnny. É todo episódio a mesma coisa, basicamente não tem piadas e as que tem são trocadilhos imbecis. Eu amava esse desenho, mas depois da segunda temporada, esse desenho foi por água abaixo, de um jeito tão forte que não saiu do esgoto. Número 6, Breadwinners. Eu falei esse desenho no meu vídeo de os piores desenhos, na minha opinião. Mas cara, não é só eu que odeio esse desenho. Tem inúmeras pessoas que acham esse desenho uma abominação da Nickelodeon. Tá bem na cara que eles só estavam querendo seguir a onda de desenhos como Hora de Aventura e Apenas um Show, com dois bros andando por aí fazendo coisas radicais, mas falharam miseravelmente. O resultado foram dois patos verdes que entregam pão numa cidade de patos. A animação é horrenda, uma das piores animações que eu já vi na minha vida. Colocar coisas da vida real em um desenho não fica legal, e a não ser que saibam o que estão fazendo, fica feio pra caramba. Olha, eu sinceramente não consigo falar mais desse desenho, ele é simplesmente horrível. E eu só vi tipo 10 episódios, mas não muda o fato de Breadwinners ser horrível. Quer a prova? De 5 estrelas juntando reviews de mais de 120 críticos, Breadwinners ficou com 2,5. Número 5. As Meninas Superpoderosas. Mais um desenho que ficou terrível com o tempo, mas esse é diferente, cara. Até hoje, eu amo As Meninas Superpoderosas. Todos os episódios que eu via, eu me divertia do início ao fim. Tinha as cenas de briga muito da hora, os personagens muito interessantes e uma abertura muito marcante. Era tudo que eu queria quando eu queria ver um desenho. Mas não, o Cartoon Network não podia deixar esse desenho ser ele, né? Tinham que fazer um reboot. Um reboot que ficou muito ruim comparado à primeira versão. Raios, nem o Cartoon Network passa mais esse desenho. Ninguém viu ou sequer vê esse desenho. As cenas de briga ficaram muito lentas e nada de interessante acontece no episódio. É uma baita de decepção para quem gostava do desenho. Número 4. Animais Quase Vestidos. Só pelo nome você já sabe que essa coisa vai ser horrível. Animais Quase Vestidos é um desenho sobre um bando de animais que andam por um resort com as roupas de baixo. E é basicamente isso. É um daqueles desenhos que você não ri nem sequer uma vez. Sério. Por quê? Por que desenhos nojentos continuam existindo? Qual é a graça de ver personagens nojentos que ficam pelados o tempo todo? É muito idiota. Eu não consigo entender pra quem que esse desenho foi feito. Foi pra crianças? Eu lembro de ter visto isso quando criança e odiar. Foi pra adultos? Eu não consigo imaginar nenhum adulto gostando dessa coisa. Por que esse desenho existe? Qual o objetivo? Número 3. Laranja Irritante. Ah, essa série faz jus ao nome. Como eu odeio esse desenho. Até quando eu tinha 10 anos de idade e eu vi esse desenho pela primeira vez, eu odiava. E olha que eu era uma daquelas crianças idiotas que amava tudo que via na TV. Pra começo, qual era o público-alvo desse desenho? Os fãs do show no YouTube? O pessoal não via aquilo porque achava engraçado, e sim porque era muito ruim e queria irritar os amigos. Talvez crianças pequenas que não sabem o que tá acontecendo. Olha, eu era criança pequena e eu não sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim eu odiei essa atrocidade. Vamos ser sinceros, o Cartoon Network simplesmente queria seguir a onda de pessoas famosas na internet, que nem o Cartoon Network, que fez aquela série Fred, que só pra constar não passou da primeira temporada. As histórias desse desenho são patéticas. Além de não fazerem nenhum sentido ou graça, elas são tão entediantes. Aquele tipo de desenho que você termina um episódio e não sente absolutamente nada depois. Vamos comparar com outro desenho que tem histórias que não fazem nenhum sentido. Vamos comparar com Apenas um Show. Quando você termina um episódio, você sabe que valeu a pena. Você vê os personagens evoluindo e sentindo coisas. Você vê as aventuras e por mais que as histórias não façam nenhum sentido, você sabe que gostou, porque os personagens são gostáveis. Os personagens desse desenho são horríveis. O personagem principal, que era pra gente identificar e gostar dele, é o mais chato do desenho. Ele só faz besteira e fica atrapalhando a vida dos outros. O personagem humano é o mais aturável, por mais que ele seja desnecessário. Ao menos ele não fica gritando com todo mundo no desenho e te fazendo querer quebrar a tela da TV. Eu não sei o que passou na cabeça de quem fez essa atrocidade. Na verdade eu sei. Dinheiro. Eles só queriam tirar uma onda de um trend na época que tava fazendo o máximo de dinheiro possível. E com isso saiu essa droga de desenho que eu queria fazer esquecer da minha cabeça. Eu odeio esse desenho do fundo do meu coração. Número 2. Secret Mountain Fort Awesome. Ou você sabe que essa lista tá ficando ruim quando isso aparece na sua tela. Secret Mountain Fort Awesome é um desenho peculiar. Tô falando de um jeito ruim, porque esse desenho parece nojento só de olhar. E não de um jeito bom. Ser nojento não é necessariamente ruim, pois desenhos como Coragem com Covarde e Ren e Stimpy são nojentos, mas são muito da hora.
A história dele não é ruim, conta a história de um grupo de monstros que moram em uma montanha. Eles foram chutados do mundo dos humanos por serem monstros, e os episódios são basicamente eles tentando fazer um monte de coisa pra voltar pra terra deles. Tudo bem criativo e tal, mas o problema desse desenho são os personagens. Eles são horrorosos. Eles não só são feios, como tem personalidades estúpidas. Você não consegue se identificar com ninguém, e eles basicamente não têm nenhum diálogo decente. Sim, zoeira, é muito difícil gostar de personagens como dois monstros genéricos, uma bola verde cheia de espinhas e um cara bunda. Se faz um favor, não veja isso. Número 1. Problem Solvers. Respira fundo e olha isso. Olha essa coisa feia e me diz: você acha que isso é apresentável para algum ser humano? Eu sei que eu sempre digo isso, mas... mano, essa é a pior animação que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma animação tão ruim que me fizesse vomitar só de olhar pra ela. Esses personagens são uma abominação que deveriam ser proibidos de mostrar pra crianças. Isso dá pesadelo. As cores são as piores possíveis, com azuis e rosas tão claro que dói nos olhos. As histórias de cada episódio são simplesmente ridículas. Elas não têm início, meio ou fim, simplesmente começam e acabam sem apresentar nada. E isso é um péssimo jeito de escrever histórias. Todos os bons desenhos e séries têm uma história com início, meio e fim. Mas nesse aqui não. Eles resolveram que algo básico é muito luxuoso para o quão ruim é essa coisa. Os personagens se baseiam em um cara robô chamado Robo, Alf e um pedaço de... eu sei lá, eu sinceramente não sei o que pode ser isso. E o personagem principal, Horus. Isso era pra ser humano. Era pra ser, porque isso não parece um ser humano. O desenho praticamente não tem sons e os que tem são desconfortáveis de ouvir. São muito agudos e dói no ouvido. Tudo nesse desenho dói. Parece que ele foi feito pra testar o quanto tempo crianças aguentam vê-lo sem querer gritar de raiva. Esse desenho não deveria existir. Eu não sei por que essa coisa foi criada, mas eu sei que ela deve ser enterrada e nunca mais tirá-la. Agora, por favor, não me matem. Sei que esse vídeo vai dar muito hate, mas me digam por que você gosta de algum desenho nessa lista. Sério, não briguem. Eu só juntei opiniões mútuas de pessoas na internet. Se quiser ver outro vídeo dessa lista, clica nesse vídeo que mostra os melhores desenhos. E aqui tem uma playlist sobre o Cartoon Network. Obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Qual foi o tempo dessa coisa?